Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Física para a EJA do primeiro módulo e vamos continuar falando ainda de Física Introdutória. Semana passada nós vimos toda a parte inicial, como a Física se divide, os ramos de divisão, né? Nós vimos a parte de Física Clássica, Termologia, vimos a parte também de ótica, de ondas, eletricidade. E hoje nós vamos focar a nossa atenção na parte de notação científica, de ordem de grandeza e de algarismos significativos. Tudo isso são conteúdos que nós utilizamos na parte específica de medições. A física tem como instrumento de análise dos eventos, dos fenômenos naturais, o medir tais fenômenos. E aí é justamente medindo que nós conseguimos prever com os modelos matemáticos o comportamento desses fenômenos naturais. Então, como eu estava dizendo a vocês, vamos agora entrar no conteúdo de notação científica. Pois bem, pessoal, tá aí. A física lida com física, a química, a biologia, a ciência de uma maneira geral. Ela lida com medições que são do nosso cotidiano. Por exemplo, nós podemos medir a altura de uma pessoa, nós medimos a massa de um alimento. Você vai à feira, você compra lá 1 quilo de farinha, 2 quilos de arroz, você pede para pesar, então você compra meio quilo de carne. Então essas são medidas do nosso cotidiano e são medidas que são realizadas com números muito simples de se tratar. Certo? Você compra uma garrafa de 500 ml de água, ou seja, você está comprando um volume de água de 500 ml. Então são medidas que até fáceis de você comunicar para outra pessoa, seja verbalmente, seja através de um documento oficial. E aí eu estou falando agora de quem realmente lida com a ciência, que são os cientistas. Só que essa mesma ciência, ela lida também com medições que trazem como resultado números extremamente grandes ou números extremamente pequenos. Um bom exemplo disso está aí na tela de vocês. Nós temos aqui representado a massa da Terra. Imagine você ter que trabalhar com medidas que vão lhe trazer como resultado números muito grandes. Você é um astrônomo, por exemplo, que está trabalhando numa análise de um planeta em um sistema solar desses qualquer, em alguma galáxia, certo? E aí você está trabalhando com, no caso, distâncias 9 trilhões de quilômetros, que é a medida de um ano-luz, tá certo? Então vejam que são medidas extremamente grandes para você poder comunicar. Ou, por exemplo, medidas extremamente pequenas, como por exemplo a massa do elétron, que está aí à direita. Veja como a massa do elétron é pequena. Para nós, que aí nós estamos vivendo aqui no mundo macroscópico, a massa do elétron é praticamente zero, certo? É tanto zero depois da vírgula que nós já falamos que isso é zero. Mas para o efeito de medições em física, em química, essa massa precisa levar em consideração para que possamos entender, por exemplo, a movimentação de um elétron em um campo elétrico ou um campo eletromagnético, certo? Então vejam que, independentemente se estamos tratando com medições extremamente pequenas ou medições extremamente grandes, fica complicado você comunicar esse fato de maneira até visualmente interessante, utilizando números como esse. E é para isso que nós fazemos uso de um conceito aprendido em matemática chamado de notação científica. E aí, gente, como eu estava dizendo, o que é a notação científica? A notação científica nada mais é do que você apresentar uma medida na forma de uma potência de 10. Nós vimos na aula de matemática o conteúdo, revisamos o conteúdo de potência, tá certo? E aí nós vimos que podemos multiplicar potências de mesma base, podemos dividir potências de mesma base, podemos trabalhar com potências cujo expoente é zero. Nós vimos todas essas propriedades em matemática.
na videoaula que foi gravada ontem e que está aí no YouTube para que você possa acessar, tá certo? Está aí nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, ok? Pois bem, como é essa apresentação da medida em notação científica? Apresentar uma medida em notação científica nada mais, nada menos do que apresentar sob essa forma aqui, ó, n vezes 10 elevado a b. Ou seja, por que a potência de 10? Porque trabalhar com potência de 10, como vimos no conteúdo de potência, é acrescentar zeros à direita ou à esquerda do número. Então fica muito mais simples você trabalhar com notação científica. Então nós vamos seguir sempre, transformar todo e qualquer número nesse padrão, nesse modelo que está aí na sua tela. Okay? Esse n aqui, ó, nada mais é do que um número que varia entre 1 e 9, certo? O 1 vai fazer parte, o 10 faz parte? Não, por isso aqui está menor, diferentemente do 1 que está menor ou igual. Quando eu tenho uma relação como essa, nós dizemos que o 1 faz parte, mas o 10 não entra, certo? De maneira que esse número n vai ser qualquer número entre 1 e 9. Ele nunca vai ser 0, ok? E ele nunca vai ser 10, porque aí se fosse 10, ele entraria aqui nessa multiplicação, ó. O que é que diz aquela propriedade de potência, de multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Então, invariavelmente, se eu colocasse n como 10, eu teria que fazer essa operação da multiplicação de potência de mesma base. Ok, pessoal, então devido a isso, não pode o número 10. Uma outra característica aqui, ó, o expoente b, ele pode ser negativo ou positivo. E é justamente o fato dele ser positivo ou negativo que vai fazer com que você saiba se eu estou lidando com um número inteiro ou um número decimal. Se esse expoente for negativo, o número é decimal. Se ele for positivo, o número é inteiro. Pois bem, pessoal, como nós vimos, essa regra, né, do expoente b, nesse caso aqui, b está representando o nosso expoente, certo? Nós vimos que se esse b for positivo ou negativo, o número será inteiro ou decimal, mas aí nós temos também o caso em que a vírgula do número ela pode andar para a direita ou para a esquerda. Se a vírgula anda para a direita, o expoente da potência será negativo. Se ela anda para a esquerda, o expoente será positivo. E essas duas regras que estão aqui, ó, quanto ao fato da vírgula ir para a direita ou para a esquerda, nós vamos ver dois exemplos agora. Então, digamos que nós tenhamos aqui, eu vou usar um número pequeno, até para facilitar essa questão de vírgula. 2000, eu realizei uma medida e deu 2.345 metros. Como transformar esse número em uma notação científica? Certo? Então, eu preciso transformar esse número nisso aqui, ó. Eu preciso transformar 2.345 nesse sistema, nesse modelo. Ele tem que se encaixar nesse modelo. Eu não sei como o número vai ficar, mas eu sei que ele será multiplicado por uma potência de base 10. Certo? Eu agora vou precisar saber quem é o valor de n e quem é o valor de b. E o valor de b e de n será verificado a partir da vírgula que está no número. Ora, nesse número 2.345 nós não identificamos a vírgula. Por quê? Porque ele é um número inteiro. E quando nós temos números inteiros, a vírgula pode ser omitida. Mas essa vírgula ela se encontra aqui, ó, ao lado do número 5, tá certo? Que é o algarismo das unidades. E aí, pessoal, essa vírgula, certo? Ela, para que esse número possa se encaixar em n aqui, ela vai ter que andar para a esquerda, ó. Por quê? E aí vem uma regrinha que eu criei para que os alunos possam lidar com notação científica. E a regrinha diz o seguinte: quando a vírgula é de um número inteiro, o que é um número inteiro? É aquele número que representa uma quantidade exata. Ele não é quebrado, feito os números decimais. 0,2 é um decimal.
0,3 é um decimal, 0,55 é um decimal. São números quebrados. Números inteiros são 1, 3, 5, 4.000, 5.000, 7.000 e assim sucessivamente. Então, toda vez que você estiver diante de um número inteiro, certo? Essa vírgula vai andar para a esquerda. E vírgula que anda para a esquerda vai produzir um expoente o quê? Positivo. Então, como eu sei que isso aqui é um número inteiro, como eu sei que a vírgula vai andar para a esquerda, eu já sei que o expoente de B, ó, vai ser positivo. Ok? Vou melhorar esse positivo para não ficar tão esquisito. Certo? Então, vem a segunda regra. Para onde essa vírgula vai andar? Ora, eu sei que aqui em N eu nem posso ter 0, nem posso ter 10. Então ela vai andar até o primeiro algarismo do número, que é o número 2. Então ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3. Antes da vírgula, gente, na notação científica, eu não posso ter 0. Antes da vírgula, na notação científica, eu não posso ter 10. Nem posso ter 0, nem posso ter 10. Então eu posso ter qualquer número entre 1 e 10. Entre 1 e 9. Tendo 1 e tendo 9. Tá certo? Então, essa vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. O meu número N, agora, gente, depois da transformação, vai ficar assim, ó. Só que aí eu mexi na vírgula. Se eu mexo na vírgula, eu crio agora o meu expoente. Quantas casas foi que a minha vírgula andou para a esquerda? Ela andou para a esquerda. Deixa eu mexer aqui para ficar mais bonitinho, né? Ela andou para a esquerda 3 casas. Então vem a outra regra. A quantidade de casas que a vírgula andar será o seu expoente. Se ela andou 3 casas, então 3 é o nosso expoente, ok? E agora vamos montar a nossa notação científica. A nossa notação científica, certo? Vai ficar da seguinte maneira. 2,345, certo? Vezes 10 a mais 3. Então observem, ok? Que a nossa notação científica aqui, ó, ela transformou o número 2.345 em 2,345 vezes 10 a terceira, que aqui nunca podemos nos esquecer da unidade de medida, metros. Pois bem, como é que eu faço agora para transformar não um número inteiro, mas um número decimal? E aí agora, para transformar um número decimal em notação científica, 0,035 centímetros, então, nesse caso aqui, certo? Não posso acrescentar zeros à esquerda. A vírgula tem que andar, nesse caso, para a direita. E vírgula que anda para a direita, como diz a regra, o expoente é negativo. Então ela vai andar para a direita até o primeiro número que não seja 0, para que o número antes da vírgula não seja 0, certo? Então, ela vai andar para a direita, ok? E ela vai andar para a direita até que número? Até o primeiro número que não é 0, que é esse 3 aqui. Então, ela vai andar 1, 2 casas, de maneira que o nosso número vai ficar... vezes 10 centímetros. E aí eu já sei que o expoente é negativo, porque a vírgula está andando para a direita. E aí ele andou para a direita 1, 2 casas, então é o número do meu expoente, é o valor do meu expoente. E o número que vai formar a minha notação científica é 3,5 vezes 10 a menos 2 centímetros. Então, pessoal, estão aí 2 exemplos que demonstram como lidar com notação científica, certo? E aí, precisamos agora de uma tabelazinha. Essa tabela, certo? Ela tem os fatores e os seus nomes e nada mais é do que uma tabela de potência de base 10.
Então observe aí, ó, que nós temos os múltiplos e os submúltiplos, ou seja, a parte numérica que é inteira, os 10 inteiros, e os 10 decimais, certo? Então temos aqui essas duas colunas. Então veja só, 10 elevado a 1 a gente chama de deca e representa por esse símbolo aqui, DA. 10 elevado a 1 a gente nem usa muito, tá certo? Você pode usar muito em matemática na hora de fazer conversão de medidas, mas na física não muito, ok? A gente tem também hector, que também não usamos muito. Tem o deca, tem o hecto. Agora, a partir daqui de quilo, aí a gente vai usar demais. E aí isso lembra de porque algumas palavras têm o nome quilo. Algumas palavras não, perdão, algumas medidas. Como por exemplo, quilômetro, quilograma, kilobyte. Observe que todas elas têm o prefixo quilo. Esse prefixo quilo, ele equivale a 10 à terceira, ele equivale a 1000, certo? Então, dizer que um objeto tem 1 quilograma é dizer que ele tem 1000 gramas. E aí nós representamos 1000 por 10 à terceira, porque 10 à terceira é 1000. Outro número, o mega. Veja só, o mega. Esse outro número aqui, o mega, você tem megabyte, é onde ele é mais aplicado, tá certo? Os vendedores, né, nas propagandas, eles usam muito, venham conferir essa mega promoção para dar a ideia de algo muito grande, tá certo? Mas esse prefixo mega, ele equivale a 10 à sexta, ou seja, é 1 seguido de 6 zeros, ok? O prefixo giga, que a gente utiliza muito, em gigabyte, que é uma medida de informação, ele equivale a 10 à nona, certo? É 1 seguido de 9 zeros. O prefixo tera, até aqui a gente usa bastante. Você vai comprar hoje um HD externo, por exemplo, você quer um HD de 1 terabyte, um computador que tenha um HD de 1 terabyte. Isso significa o quê? Que ele consegue armazenar até 10 a 12 bytes, ok? Então, esses são os múltiplos. Nós temos também os submúltiplos representados aqui por essa outra colunazinha aqui, ó. Certo? Tá aqui o fator, o nome e o símbolo, ok? E aí, 10 a menos 1, a gente também nem utiliza muito esse nome, o dec. Okay? A gente acaba mexendo na vírgula para que não fique dec, para que fique cente. Ó, quem é cente, que é 10 a menos 2? 10 a menos 2 significa aqui, ó, 0,01, certo? Que é cente, de centímetro, certo? Centímetro significa 10 a menos 2 metros, ou seja, 0,01 metro, ok? Mili, usado em milímetro, a gente escuta muito isso em milímetro, que é 0,001. O micro, em física a gente usa muito esse prefixo micro, que é 10 a menos 6. O nano, de nanotecnologia, 10 a menos 9. E aí, para capacitores, você usa pico, que é 10 a menos 2, tá certo? Então, a partir daqui, a gente usa, mas na educação básica nem tanto, que é o femto, o ato, o zepto e o iocto, ok? Então, pessoal, essa tabelinha é de extrema importância. Eu vou até apagar aqui, porque vocês vão ter acesso. Eu vou colocar no YouTube, eu vou colocar na parte de baixo, né, na descrição, ok? E na sala de aula, né, do Google Sala de Aula, eu vou colocar esse arquivozinho em PDF para vocês estudarem, ok? Então, pessoal, continuando ainda a nossa aula, para o exercício, fazer um exercício de aplicação de notação científica, para que possamos, através do exercício, aplicar e tentar entender como é a dinâmica de resolução dessas questões que envolvem notação científica, ok?
Então temos aí, eu escrevi na notação científica esses números, tá certo? De A até H. E é o que nós vamos empreender agora. Pois bem, pessoal, vamos responder a letra A. Nós temos o número 0,00000000012. Eu não sei como é que esse número vai ficar ainda, mas eu sei que ele vai ficar sempre no modelo n vezes 10 elevado a b, em que n é um número que vai de 1 a 9, certo? Precedido de uma vírgula. Esse número antes da vírgula não pode ser 0. Esse número antes da vírgula não pode ser 10. Ele tem que variar entre 1 e 9, tá certo? Depois da vírgula ele pode ser 0, ele pode ser, tá certo? Mas antes da vírgula não, ok? E esse expoente vai ser positivo ou negativo. Se a vírgula andar para a direita ele será negativo, se a vírgula andar para a esquerda ele será positivo. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu vou transformar esse número aqui da letra A em algo como isso aqui. Então, de cara, eu já tenho que botar a multiplicação vezes 10, porque é uma potência de base 10. Notação científica é sempre isso, certo? Nesse número aqui, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que essa vírgula aqui, ó, ela vai ter que andar para a direita. Porque se ela andar para a esquerda, ela vai estar acrescentando 0. E não posso ter 0 antes da vírgula. Então ela tem que ir para a direita. Então, vírgula que anda para a direita, o expoente é negativo. Ó. Eu já sei que esse expoente é negativo. Porque a vírgula vai andar para a direita. E ela vai andar para a direita até onde? Ela vai ter que andar para a direita até esse número aqui. Ó, o primeiro número que não é 0. Então, daqui, onde ela está agora, para o número 1, ela vai andar quantas casas? Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então eu já sei o número do meu expoente. Por quê? Porque o número de casas que a vírgula anda é o meu expoente. E aí, gente, agora eu elimino todos esses zeros que estão à frente. Zero à frente de um número não quer dizer nada, certo? E coloco apenas a parte numérica. Então eu acabei de transformar esse número aqui em uma notação científica. 1,2 vezes 10 a menos 6. Agora nós vamos para a letra B. De novo, se eu for pegar esse número da letra B e fizer a vírgula andar para a esquerda, eu vou estar acrescentando 0. Veja só, se eu for andar 3 casas para a esquerda, ela vai fazer 0,1, 2, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Dois, 3, 4. Certo? Então eu só fiz acrescentar zeros. Por mais que eu ande com essa vírgula para a esquerda, eu só vou estar acrescentando zero. Então isso não é notação científica. Por quê? Porque antes da vírgula eu não posso ter zero. Então vamos apagar e vamos transformá-lo em anotação. Mais uma vez, eu já sei que é vezes 10. Agora eu vou saber se esse expoente vai ser positivo ou negativo, se o valor do expoente e o valor do número n. Como eu sei nesse caso que a vírgula vai andar para a direita, vírgula que anda para a direita é expoente negativo. Então eu já sei que o expoente é negativo. Ela vai andar até onde? Ela vai andar até o primeiro número que não é 0, que é esse 2 aqui, ó. Certo? Então a quantidade de casas que a vírgula anda é o valor do expoente. Daí, onde ela está para o número 2, ela vai andar apenas uma casa. Então isso vai ficar assim, ó, menos 1. E o nosso número vai ficar 2,342, vou apagar aqui, 3, 4 vezes 10 a menos 1. Daí a notação científica. Vamos resolver agora a letra C. Na letra C, de novo, nós temos outro número decimal. E número decimal, eu já sei que o expoente é negativo, porque a vírgula tem que andar para a direita. E aí ela está aqui, ó, ela vai andar até onde? Até o primeiro número que não é 0. O número que não é 0 é esse 2 aqui, ó. Primeiro número que não é 0. E aí daqui onde ela está agora, para dar esse salto para cá, ela vai passar por quantos zeros? Ela vai passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais o número 2, 8. Então esse número aqui do expoente é 8.
porque a quantidade de casas que a vírgula andar será o valor do expoente. E o nosso número n vai ser 2,23. Não adianta eu colocar 0, só quero. Não adianta eu colocar todos os zeros antes, certo? Eu tinha aqui 7 zeros, né? Mais o da vírgula 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Não adianta fazer isso aqui, ó. Esses zeros que estão aqui, eles nem influem, nem contribuem, certo? Eles não servem para nada, só para deixar seu número horrível. A maneira correta de você representar é como está aí agora na letra C, ok? Letra D. Então vamos lá. Na letra D, de novo, já sei que é vezes 10. Vírgula nesse caso vai andar para a esquerda ou para a direita? Vírgula vai andar para a direita, então expoente negativo. Ela vai andar até o primeiro número que não é 0. Então nesse caso aqui ela vai andar até o 2. Ó. Ela andou quantas casas? 1, 2. Então a quantidade de casas que ela anda é o expoente e o meu número. Por que dessa vez eu posso escrever o 0? Eu posso escrever o 0 porque o 0 está entre dois números que não é 0. Então, nesse caso aí, eu tenho a obrigação de escrever o 0, certo? Letra E. Agora nós estamos diante de um número inteiro, olha aí, ó. Nós estamos diante de 23 milhões. A vírgula está implícita. Observe que nos números decimais, a vírgula é obrigatória. Nos números inteiros, não. Nos números inteiros ela está implícita, ela está escondida. E ela está escondida onde? Ela está escondida nesse último algarismo aqui, ó. Tá certo? Então, eu já sei que ela vai andar para a esquerda nesse caso, porque o número é inteiro. Então, vírgula que anda para a esquerda é expoente positivo. Então, eu já sei que o meu número vai ser vezes 10 elevado a mais. Ok, pessoal. Agora, ela vai andar até onde? Nesse caso aí, ela vai andar até o primeiro algarismo do número, desde que ele não seja 0. É porque se fosse 0 o primeiro algarismo, ele nem estaria sendo representado, né? Então ela vai andar até aqui, ó, esse 2 aqui. Eu já sei que o meu número é 2,3, então eu já vou colocá-lo aqui, ó. E ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Gente, como o meu expoente é positivo, eu não preciso colocar o símbolo de positivo. Então tem mais essa vantagem. O expoente positivo você não precisa colocar o símbolo de positivo, só obrigatoriamente só coloca de negativo. Se você quiser colocar o de positivo também, fique à vontade, isso é opcional. É uma escolha sua, certo? Mas o que nós temos a obrigação de colocar, de expor, é o símbolo de negativo, ok? Então, letra F. Na letra F, nós temos esse número aí, 1.325.000. Então, de novo, um número inteiro. Então, eu já sei que vai ser vezes 10. Vírgula que anda para a esquerda, expoente positivo. A vírgula está aqui, ela vai andar até o primeiro algarismo, desde que não seja 0. Então, ela vai andar até esse 1 aqui, ó. Na frente da vírgula não posso ter 0. Então, ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então 6 vai ser o número do meu expoente. E o meu número vai ficar como? 1,325. Agora nós vamos para a letra G. Na letra G, o que é que nós temos aqui? 8 bilhões 532 milhões. Então eu já sei que vai ser esse número vezes 10. Vírgula que anda para a esquerda, expoente positivo. A vírgula está aqui, ó, no último algarismo ela vem para cá e ela andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então o meu número vai ficar 8,532 vezes 10 a 9. E para finalizar, letra H, certo? 12 trilhões. Bom, 12 trilhões vezes 10
elevado a um expoente, vírgula que anda para a esquerda, expoente positivo, tá certo? E aí eu não preciso copiar, não preciso expor, não preciso expor, certo? Então ela vai andar para onde? Até o primeiro algarismo lá na frente, ó. Ela andou quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. É o valor do seu expoente e o nosso número é quanto? 1,2 vezes 10 a 13. Bom, pessoal, esse é o exercício, esse é o conteúdo da aula de hoje, notação científica. Eu vou colocar no grupo mais um exercício de aplicação de notação científica, isso é muito importante, certo? E aí, esse exercício vocês vão responder no caderno de vocês, certo? E eu vou passar as instruções no Google Sala de Aula. Então, tenham todos uma excelente aula, certo? Uma vez que vocês vão assistir essa aula, e uma boa prática desse conteúdo. Ele é muito interessante, vai facilitar muito as nossas contas, certo? Um abraço a todos, não esqueça de no YouTube deixar o seu like aí embaixo, certo? E se cadastrar no sininho também, porque toda vez que eu for postar um vídeo, você vai receber a notificação. E no Instagram, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook, certo? No perfil Professor Madison. Valeu aí, galera, por hoje. Um abraço a todos.